Você já parou para pensar que talvez o maior concorrente do ser humano não seja outro ser humano? Pode parecer exagero, mas enquanto muita gente ainda discute se a inteligência artificial é só uma ferramenta, o mundo já começou a substituir pessoas por máquinas, não só no trabalho, mas também nas relações. E isso não está acontecendo no futuro. Está acontecendo agora. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mundo. E me responde aqui nos comentários, você acha que a IA vai ajudar ou substituir os humanos? Porque o problema é que a maioria ainda não percebeu o tamanho dessa mudança. Quando a gente fala de robôs, muita gente ainda imagina máquinas frias, limitadas, distantes da realidade humana. Mas e se eu te disser que isso já não é mais verdade? Hoje, uma nova geração de robôs com inteligência artificial está sendo criada para fazer algo que antes parecia impossível: agir, responder e até se comportar como humanos. E aqui começa a virada. Porque quando a tecnologia deixa de ser só funcional e começa a ser relacional, tudo muda. Um dos exemplos mais impressionantes é o Realbotix 20. Esse robô não apenas conversa. Ele reconhece rostos, memoriza pessoas e mantém contato visual real. Sim, contato visual. Agora me responde com sinceridade. Quando uma máquina começa a te olhar, lembrar de você e responder de forma natural, isso ainda é só tecnologia? Ou já começa a se parecer com algo mais? E esse é o problema. Porque quanto mais essas máquinas evoluem, mais elas ocupam espaços que antes eram exclusivamente humanos. Mas ao mesmo tempo, surge uma solução para o mercado. Empresas estão usando esses sistemas para escalar atendimento, vendas e interação. Dados mostram que negócios que adotam inteligência artificial conseguem reduzir custos operacionais em até 30% e aumentar produtividade em até 40% em tarefas repetitivas. Ou seja, do ponto de vista empresarial, não faz sentido ignorar isso. Mas aqui entra outro problema. Se as máquinas fazem o trabalho e começam a simular presença, o que sobra para o ser humano? E não para por aí. O Unix AI Painter já está sendo testado dentro de casas reais. Ele organiza ambientes, executa tarefas domésticas e toma decisões com base no contexto. Agora pensa comigo, se uma máquina consegue cuidar da casa, executar tarefas e interagir, quantas funções humanas começam a desaparecer ao mesmo tempo? E quanto mais a tecnologia resolve problemas, mais ela cria outros. Porque eficiência tem um preço, e muitas vezes esse preço é humano. Se esse conteúdo já está te fazendo refletir, aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que ainda não percebeu essa mudança. E comenta aqui, você usaria um robô no seu dia a dia? Até que ponto isso é aceitável para você? Mas talvez você ainda esteja pensando, ok, isso é útil, mas ainda está longe de substituir pessoas de verdade. Será mesmo? Porque o que está acontecendo agora não é só evolução tecnológica, é uma mudança de comportamento silenciosa. O IHMC Alex foi criado para entrar onde humanos não conseguem. Prédios desabados, áreas contaminadas, zonas de risco extremo. Ele não sente medo, não hesita, não se cansa, e isso resolve um problema real: salvar vidas. Mas ao mesmo tempo, cria outro. Se máquinas assumem funções críticas, o ser humano começa a sair do centro das decisões. E quando isso acontece, não é só o trabalho que muda. É a forma como a gente se enxerga no mundo. Agora presta atenção nisso. Pesquisadores da Princeton University desenvolveram robôs que se movem sem motores, sem engrenagens, sem sistemas tradicionais, apenas com calor e materiais inteligentes. Isso parece detalhe técnico, mas não é. Isso significa que estamos criando máquinas que fogem completamente da lógica mecânica que conhecemos. Máquinas que não imitam mais, elas evoluem por outro caminho. E aí vem a pergunta que pouca gente está fazendo: se a tecnologia começa a evoluir fora do padrão humano, como a gente compete com isso? E enquanto essa revolução acontece nos bastidores, algo ainda mais silencioso está acontecendo na superfície.
As pessoas estão mudando. Sem perceber, estão trocando complexidade por conforto. Relacionamentos reais exigem esforço, exigem paciência, exigem frustração. Mas a tecnologia está oferecendo uma alternativa: interações sem conflito, sem rejeição, sem cobrança. E isso parece uma solução, até você perceber o problema que isso cria. Porque conexão de verdade não nasce da facilidade. Ela nasce do desafio. E quando a gente elimina o desafio, a gente enfraquece o vínculo. Agora pensa comigo, se você pode ter uma companhia que nunca discorda, nunca se afasta, nunca te frustra, quantas pessoas vão escolher isso, ao invés de um relacionamento real? E isso já começou. Empresas como a Redform estão criando humanoides como o Origin F1. Com pele detalhada, expressões naturais, interação direta, projetados não só para executar tarefas, mas para conviver com pessoas. E aqui a linha desaparece completamente, porque a máquina deixa de ser ferramenta, e passa a ocupar espaço emocional. E quando isso acontece, a pergunta muda de nível. Não é mais sobre tecnologia, é sobre identidade humana. O que nos torna humanos, quando máquinas conseguem simular comportamento humano? E talvez a resposta esteja exatamente no que a tecnologia não consegue replicar completamente: imperfeição, conflito, vulnerabilidade, sentimento real. Mas esses são justamente os pontos que muitas pessoas querem evitar. E é aí que o ciclo se fecha. A tecnologia resolve o desconforto, mas também remove aquilo que constrói profundidade. E quanto mais confortável tudo fica, mais superficial pode se tornar. Se isso está mexendo com a sua forma de pensar, faz o seguinte agora: se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso. E comenta aqui, você acha que as pessoas vão preferir relações fáceis com máquinas, ou relações reais com humanos? Porque enquanto essa discussão acontece, existe um outro movimento acontecendo em paralelo, silencioso, mas extremamente rápido. Empresas ao redor do mundo já entenderam algo que muita gente ainda resiste em aceitar: quem domina a tecnologia, domina o jogo. E não é força de expressão. Hoje, negócios que adotam inteligência artificial não estão apenas melhorando processos, eles estão redefinindo o padrão de eficiência. Enquanto uma pessoa executa uma tarefa, um sistema automatizado executa milhares. Enquanto alguém analisa dados por horas, uma IA faz isso em segundos, com mais precisão. Enquanto muitos ainda operam no manual, outros já estão operando em escala. E escala muda tudo, porque não se trata mais de trabalhar mais, se trata de produzir mais com menos esforço. E aqui nasce um novo problema. Se a produtividade deixa de ser limitada pelo humano, quem ainda depende apenas do esforço humano começa a ficar para trás. E isso não é um cenário futuro. Isso já está acontecendo. Hoje existem empresas que vendem produtos automaticamente, sem interação humana direta. Respondem clientes 24 horas por dia, sem pausa. Personalizam ofertas com base no comportamento de cada pessoa. Preveem o que o cliente quer, antes mesmo dele decidir. Agora pensa no impacto disso. Se uma empresa consegue antecipar decisões, ela não está apenas competindo, ela está jogando outro jogo. E quem ainda não percebeu isso, está competindo em desvantagem. Mas talvez o ponto mais importante não seja a tecnologia em si, e sim, o comportamento de quem usa ou não o SA. Porque a tecnologia não substitui pessoas automaticamente. Ela substitui quem não se adapta. E isso pode parecer duro, mas é a realidade do mercado hoje. Agora eu te faço uma pergunta direta. Você está aprendendo a usar a tecnologia, ou está esperando para ver o que vai acontecer? Porque esperar, hoje, também é uma decisão. E muitas vezes, é a decisão de ficar para trás. Mas existe um outro lado dessa história, que vai além de negócios, além de produtividade, além de dinheiro. É o impacto humano disso tudo. Porque enquanto empresas usam IA para escalar resultados, pessoas começam a usar tecnologia para substituir experiências, substituir interações, substituir conexões. E isso cria um cenário que nunca existiu antes na história. Um mundo onde você pode ter eficiência máxima no trabalho, e ao mesmo tempo, relações cada vez mais artificiais na vida pessoal.
E aí surge o grande conflito do nosso tempo: evolução tecnológica versus profundidade humana. Quanto mais avançamos em eficiência, mais precisamos refletir sobre o que estamos perdendo no caminho. Porque nem tudo que é otimizado é melhor, e nem tudo que é fácil é saudável. Agora pare e pensa comigo, com total sinceridade: se a tecnologia pode fazer quase tudo por você, o que vai te diferenciar no futuro? O que vai te tornar relevante? O que vai te tornar humano? Talvez não seja a velocidade, nem a produtividade, mas sim aquilo que a tecnologia ainda não consegue replicar completamente: decisão, consciência, valores e, principalmente, conexão real. E é exatamente aqui que tudo se conecta com o que vem a seguir. Porque se no trabalho a tecnologia já está substituindo funções, na vida pessoal, ela começa a substituir relações. E isso não é teoria. Já está acontecendo. E é sobre isso. Então, se esse conteúdo fez você pensar diferente, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender essa mudança. E comenta aqui embaixo: você acha que a tecnologia vai evoluir junto com o ser humano, ou vai substituir grande parte dele? Quero muito ler sua opinião.